Glórias a Deus. A paz do Senhor a cada amado irmão que nos assiste através então dessa videoaula EBD no seu lar, que é o projeto aqui da Igreja Assembleia de Deus do Campo de Sara, com o seu presidente, o pastor Hebron Evandro Mussini, o coordenador de ensino, o presbítero Cristiano Medeiros, eu sou o presbítero Jorge, professor e também líder da Escola Bíblica Dominical aqui da sede, cito a rua Marcos Rovares, número 1319, bem em frente ao Paço Municipal, onde todos os domingos pela manhã, a partir das 8h30 da manhã, nós estamos aqui com as portas abertas para você ter o seu momento de oração, para que você venha também cultuar a Deus através de um ensino bíblico, né? Onde vai te ajudar a ter mais raízes, onde você vai poder ter um alimento mais substancial para a sua vida espiritual e também, por que não dizer, humana, né? Fazendo com que você venha ter discernimento na sua vida, na sua família e no seu trabalho. Louvo desde já pelas suas vidas, agradeço pela vida de vocês, porque Deus até aqui tem nos guardado, e agradeço desde já pelas vossas orações, por vocês que têm nos acompanhado durante todo esse tempo, através dessas videoaulas, e o pedido que eu faço a vocês é que incentive, compartilhe para outras pessoas, seus familiares, seus amigos, que a Igreja Assembleia de Deus dispõe desse canal através do YouTube, através das mídias sociais, através do Facebook, do qual pode a pessoa vir buscar uma orientação. Às vezes está com medo de sair de casa, às vezes não está num dia certo para vir na igreja, não tem toda essa intimidade com o meio evangélico, mas tem algumas dúvidas, e através dessa ferramenta que Deus nos disponibiliza hoje, né, fica um acesso mais prático, mais fácil para que pessoas possam vir tirar suas dúvidas. Fique conosco no decorrer dessa lição. Desde já agradeço a Deus, né, por mais esse momento, mais este privilégio de nós podermos estar aqui com os senhores, com as senhoras, nossos irmãos, estudando mais esta lição do nosso primeiro trimestre do ano 2021. Hoje a nossa lição número 12 vai falar da urgência do discipulado. O texto áureo fala que, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus, evangelho escrito por Mateus, no capítulo 28, versículo 19. A verdade prática vai falar que chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento. Nosso texto base para a nossa lição, temos dois textos que nós vamos fazer nessa lição. Um se encontra em Mateus 28, no versículo 16 ao 20, e o segundo texto, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42 ao 47. Primeiro vai falar então Mateus 28. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte de Jesus lhe tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O segundo texto, então, Atos dos Apóstolos, agora já uma forma mais prática, né? O que aconteceu na igreja primitiva. Versículo 42 de Atos dos Apóstolos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Amém. O nosso objetivo geral aqui, através dessa lição, é falar, esclarecer na urgência do discipulado. Por quê? Discipulado, ele não é uma novidade, não é algo novo, mas é um cumprimento, né, uma determinação, uma ordenança imperativa da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que, conforme foi lido aqui no nosso texto áudio da lição, ele fala: ide, todo o poder me foi dado no céu e na terra.
E antes dele partir, ele diz: assim como eu fiz por vocês, agora vocês farão pelos demais, né? Então, o ide é uma forma imperativa, ele não deixa uma alternativa, dizer, talvez se você quiser, talvez se você tiver tempo, ou talvez se você sentir queimar no seu coração uma chama com desejo de se tornar um missionário, de se tornar... Não, ele disse ide, e esse ide são para todos os crentes salvos em Jesus Cristo. Todos aqueles que experimentaram, que provaram da graça do nosso Senhor, têm um compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma grande diferença entre você crer e existe uma enorme diferença entre você ser discípulo. Discípulo é aquele que cumpre a determinação do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós, sem nada de desculpas, sem nenhum... todos nós temos a capacidade de falar do amor que Jesus Cristo derramou em nossos corações e o que Ele tem feito pelas nossas vidas. Amém? Vamos entrar então aqui na nossa introdução da lição dizendo: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolvera somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. O que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno e seguidor. Isto vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. O discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus, lá em Mateus 5 e João 2. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos na vida, na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Ele aparece na lista dos dons da graça de Deus. E assim diz lá: se é ensinar o dom que o Espírito Santo lhe concede, que haja dedicação ao ensino, conforme está lá na lista dos dons que o Espírito Santo concede para a edificação da igreja. Alguns têm chamados para pastores, outros para pregadores, missionários, e também porque aqui diz também, afirma que aquele que tem dom de ensinar, que ensine com esmero, com dedicação. Romanos, no capítulo 12, versículo 7, ali você vai conseguir acompanhar e tirar essa sua leitura. Dentro também desse contexto de o discípulo, é muito interessante nós mencionarmos que o discípulo é aquele que segue o seu mestre, certo? E nos dias de hoje, a gente tem uma moda muito grande, uma máxima aí que nas mídias sociais que chama-se de seguidores. Muitos perguntam, é medido o seu nível, o seu grau, de conhecimento nas mídias sociais, no Instagram, Facebook, para saber, eles medem através da quantidade de seguidores. Quantos seguidores você tem? Quanto mais seguidores a pessoa tem, significa que mais famosa ela é, tem mais condições de ter mais fama dentro das redes sociais, alcançar um número maior de pessoas. E também temos a forma de seguidores idólatras, assim que a gente pode imaginar. A nossa sociedade, ela inculcou na cabeça dos nossos jovens, na maioria dos nossos jovens, a idolatria por um cantor, a idolatria por um jogador de futebol, por uma atriz de cinema, enfim. E a gente percebe que eles levam isso tão a sério que eles começam a imitar o seu ídolo através de tudo que o ídolo faz. Eles imitam no corte de cabelo, eles imitam nas vestimentas, no modo de falar, no modo de andar, no que comer, nas festas que frequentam, marcas de roupa, carro, tudo isso eles ficam tentando imitar os seus ídolos. A gente fica imaginando e isso entristece, porque Jesus Cristo, o nosso maior mestre, ele nos deixou tanto ensinamento bom que nos levará para o céu, mas as pessoas, na maioria das vezes, preferem buscar esses ídolos humanos, que eu tenho por mim um receio muito maior, porque eles estão vivos, eles falam, eles andam, né? E eles conseguem arrastar multidões. Eles têm um poder muito grande de influência sobre a vida das pessoas. Ao contrário,
daquilo que Jesus Cristo mandou eu e você fazer. Ele disse que ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a todas as coisas que vos tenham sido ensinado, ok? Então, tudo aquilo que eu e que você devemos passar para os nossos irmãos, aqueles que a gente ganha na fé, que a gente prega e que ele ouve, aceita e acredita, são ensinamentos bíblicos. Eu não vou ensinar nenhum irmão que eu ganhe através do discipulado a andar conforme eu ando. Eu tenho que ensinar ele a andar conforme Jesus Cristo. Quem dera, lá um dia eu consiga chegar na perfeição humana, assim como disse o apóstolo Paulo, imite a mim porque eu estou imitando a Cristo. Mas ainda me considero um homem falho, numa caminhada, buscando sim uma santidade através da pessoa do Espírito Santo na minha vida. E assim, por isso mesmo, é que eu peço, é que eu ensino, é que os nossos olhares têm que estar focados em Jesus Cristo, e não em nós mesmos, nas nossas ações. Pois o coração do homem ainda é enganoso, né, meus irmãos? Segundo subtópico aqui, vai falar da grande comissão. Mateus 28 ainda continua ali falando. A grande comissão é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar agora foi conjugado em ensinai todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações. Nova Almeida atualizada fala assim. E matateu, fazer discípulo, discipular. O discipulado não é uma opção, ele é um mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, conforme Mateus 28 e 20. Então, o discipulado é ensinar aquilo que nós aprendemos, que chegou até nós através das Escrituras Sagradas. Ela é a fonte principal, nós não temos outra alternativa, é ela que nos dá todo o conhecimento e liberdade para educar um irmão cristão na fé cristã. É através do ensino bíblico, nós não devemos buscar nenhuma outra postura, porque se torna anticristão, antiética. Nós não podemos buscar a tradição humana, mas sim aquilo que Jesus Cristo nos ensinou através da Bíblia. Devemos entender que noutrora Deus falou através de profetas, falou, né, através de várias formas, mas nos últimos tempos, a própria voz, o próprio verbo se fez carne e falou com o ser humano, falou com um homem. E mais ainda, ele formou um grupo de homens, e esses homens ele capacitou, depois junto com o Espírito Santo, e mandou ao mundo pregar às nações. E o Evangelho da Salvação chegou até nós. Então é isso que nós devemos nos atentar. Amém? Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou, é isso que nós devemos ensinar. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Lá em Atos 2, no capítulo 2, versículo 42, vai falar que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e os apóstolos aprenderam de Jesus Cristo. 3, o terceiro subtópico vai falar da educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno, e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Lá em João 14, 26 vai falar que o Espírito Santo fazia as pessoas lembrar de tudo aquilo, né, que Jesus já tinha falado para eles. E o Espírito Santo até hoje, ele continua nos falando dessa forma. Porque é muito difícil, poucos irmãos conseguiram memorizar totalmente a Bíblia, recitar ela de Gênesis a Apocalipse, recitando sem esquecer nenhum versículo, nenhuma parte. Mas a coisa mais interessante é que você lê uma, duas, alguns irmãos já leram uma centena de vezes, outras e assim por diante, mas a gente sabe que é difícil de conseguir memorizar ela totalmente. Mas por incrível que pareça, quando você está conversando, você está ministrando, você está levando uma palavra de esclarecimento a algum irmão, ou até mesmo num estudo, numa pregação, o Espírito Santo te faz lembrar que lá em determinado lugar, determinado tempo, determinado livro, capítulo e versículo, tem algo escrito que você já leu. E aí você volta lá, você lê, você relembra, e esse método que Deus nos concedeu, essa graça, isso aqui é incrível, porque é o único livro do qual a gente está lendo e o autor se encontra junto com a gente, né?
ministrando, tirando todas as nossas dúvidas. Então é incrível essa parte que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, com a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos teológicos dos quais a gente tem hoje na atualidade, né? É muito interessante que você faça um curso teológico, que você dê uma graduada, que você consiga cavar um pouco mais fundo, beber um pouco dessa água mais profunda, mas para que você venha ter cada vez mais conhecimento. Existe uma máxima que diz que o homem, enquanto está aprendendo, está vivo, enquanto está vivo, está aprendendo. Então, nós não devemos parar de estudar, de buscar, principalmente na palavra do Senhor, né? Estudar sistematicamente essa doutrina do qual Ele nos ensinou. Amém? O segundo tópico vai falar do tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, e continua valendo atualmente. Primeiro, a palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes, no Espírito Santo. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. Ponto. Meus irmãos, como é interessante, a gente hoje não tivemos o privilégio de conhecer Paulo, Pedro, Barnabé, Tiago, nenhum desses que seguiram Jesus Cristo, que é o apóstolo João, né, que comeram com Jesus, viajaram com Jesus, tiveram tanta intimidade com ele pessoalmente. Mas eles nos deixaram um legado, documentos tão cabais da certeza daquilo que eles viveram, que eles protegeram todo esse arsenal de palavras contido dentro dessa mini biblioteca chamada Bíblia, que é uma biblioteca que nos traz vida, ânimo, tem respostas para tudo que a humanidade assim necessite. E a gente percebe que eles pagaram um alto preço para transmitir a palavra da qual eles receberam de Jesus. Obviamente que eles, capacitados pelo Espírito Santo, conseguiram superar todos os desafios, todas as perseguições. A maioria deles pagaram com a sua própria vida de uma forma muito dolorida, né? E não negaram sua fé. Isso nos dá a certeza e o conforto de que realmente algo muito além da nossa compreensão humana aconteceu ali na vida deles, né? Para que eles não negassem aquela fé da qual eles estavam apregoando no tempo em que eles aqui viveram. Todos esses documentos chegaram até nós, compilados numa Bíblia. Mas a gente tem vários outros livros históricos, né, que nos falam, que nos contam a respeito da história da igreja, como se formou, como era a perseguição, de que forma as pessoas eram torturadas para que a sua fé negasse, e por incrível que pareça, nenhum deles negou. Prova cabal de que realmente eles viveram algo muito profundo com Jesus Cristo, algo que transformou, foi um divisor de águas na vida deles e de toda a humanidade. Então nós devemos sim crer nessa bendita palavra e todo esses acontecimentos do passado, do quais eles viveram, né? E nos deixaram como legado para que a gente pudesse ter certeza de que a promessa de Jesus Cristo vai se cumprir um dia ainda na nossa vida. E oxalá que seja em breve, para que a gente possa conhecer pessoalmente nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. O segundo tópico, então, encerramos aqui o segundo subtópico, a palavra. O segundo subtópico vai falar a respeito da comunhão, né? A comunhão conforme era lá na igreja primitiva. Logo lá em Atos dos Apóstolos ele relata
tem um estudo bem detalhado, muito interessante a riqueza que traz ali, de que forma viviam os nossos irmãos do passado. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grego koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo, Salmo 133:1, e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da atualidade da nova aliança têm. A comunhão do cristianismo envolve tanto relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Pontuando aqui, nesse segundo subtópico, no Antigo Testamento a ideia de comunhão dizia respeito entre o homem e Deus. Porém, uma leitura que é feita lá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 20, ele vai dizer que quem diz que ama a Deus, mas não ama seu próximo, não ama Deus, é mentiroso. Ou seja, é impossível, meus irmãos, eu dizer que eu tenho comunhão com Deus, mas não conseguir suportar alguém que é meu semelhante. Alguém que é semelhante, que é quase que idêntico a mim, pessoa falha, com suas dificuldades, seus problemas, buscando o entendimento, buscando um aperfeiçoamento espiritual, né? Então, eu tenho que relevar algumas situações dentro da comunhão da igreja, né? Porque eu tenho que entender e aprender de que todas as pessoas que aqui estão são pecadores assim como eu, são falhos assim como eu, estão passando por um processo de santificação. Tá? Então eu tenho que ter comunhão sim com todos os irmãos. A gente tem que ter quebrar essa barreira. A gente tem que aproximar esse vínculo de todos os irmãos aí dentro da congregação. Tá? Porque a própria palavra do Senhor diz que é impossível dizer que ama a Deus e não ama o meu próximo. Eu tenho que enxergar Deus no meu próximo. Se eu não enxergar Deus no meu próximo, não tenho como enxergar Deus. Amém? Então é muito interessante que a gente pense nisso, né? De que eu devo sempre amar o meu próximo. Uma outra situação, aqui no segundo subtópico, foi apontado com relação à comunhão que antigamente eles tinham, que é diferente da nossa comunhão que temos hoje com Deus, pois anteriormente, inclusive, a Bíblia descreve que Abraão falava com Deus, Moisés falava com Deus, né? Lá no Gênesis a gente vê muitos homens falando com Deus, o próprio Deus falando com Adão, ensinando coisas para o Adão no Jardim do Éden, mas a diferença para o nosso tempo, ainda que alguns dizem, eles eram tão privilegiados, né? Eles tinham tanto privilégio de conversar, ter uma comunhão íntima com Deus, face a face, Deus conversava com eles, mas aqui para nós, a nossa comunhão ela é diferente e ela é tão mais profunda, né? Porque conforme até é descrito ali em 1 Coríntios 6,19, a nossa casa é a habitação do Espírito Santo. Se o Pai, Deus, se o Filho, se o Espírito Santo são uma única pessoa, já parou para pensar que Deus mora dentro de você? Ele não está mais fora, Ele não está mais sentado na cadeira conversando com você, Ele está dentro de ti. Ele está compartilhando, tendo comum união em tudo que você faz. Uma comum união, uma comunhão muito profunda que nós temos hoje com o Espírito Santo. Você é casa do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo habita, meu irmão, não existe inveja, não existe rancor. Você vai querer amar o seu próximo, ter comunhão com o seu próximo, certo? Que é um trabalho que o Espírito Santo está fazendo dentro da sua casa, que é onde você mora, esse corpo que você habita, você tem esse espaço junto com o Espírito Santo, do qual ele divide contigo. Amém? O terceiro subtópico, a comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. A alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo o mesmo Senhor. E eles deram um exemplo tão grande de comunhão, que as pessoas começaram a olhar para eles e perceber a vida que eles
estavam tendo de comunhão, de felicidade, de paz, de tranquilidade, e também queriam participar dessa comunhão com eles, né? Muitas pessoas foram agregadas a essa igreja primitiva lá, que é descrita em Atos dos Apóstolos, justamente pelo proceder desses irmãos, pela comunhão que eles tinham. Era contagiante, era um amor fraternal, né? Aquele amor que não quer nada para si, mas faz porque ama realmente. O quarto subtópico vai falar do serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo, seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus, conforme Josué no capítulo 24. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão que Ele nos outorgou, né? A síntese do tópico 3, desse tripé de discipulado, vai falar que o tripé de discipulado bíblico é composto de palavra, de comunhão e de serviço, né, meus irmãos? Então, nós como crente, é onde a gente está lutando aqui de uma forma tão urgente para estabilizar novamente o discipulado, trazer o discipulado à casa dos irmãos, para que a gente possa ter essa comunhão. Porque tão somente dentro da igreja é louvável que a gente tem comunhão, a gente cultua a Deus, a gente louva, a gente tem esse momento de receber a palavra, mas é muito importante que nós retomamos, conforme antigamente assim acontecia, os irmãos eles se visitavam entre si, eles comungavam entre si, eles tinham comunhão real. E que maravilhoso é o crescimento que a nossa igreja teve nesse período, né? Que possamos, orando e buscando através de uma iluminação espiritual, de que o Espírito Santo nos venha dar ferramentas para que nós possamos retomar de novo, voltar aos primórdios, né? E poder hoje voltar a ter essa comunhão, porque dessa forma a gente vai estar sempre auxiliando o nosso irmão, a gente vai ter comunhão sabendo se ele está passando por dificuldades ou não, se ele vai ter alguma dificuldade financeira, física, espiritual, se ele precisa de um ombro para conversar, né? Então é muito importante que a gente volte a essa prática do serviço da igreja, certo, meus irmãos? O terceiro tópico, então, aqui vai falar do discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é a ordem de Jesus para a edificação e o crescimento espiritual de cada cristão. O primeiro subtópico vai falar no crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas e passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme falou assim lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Agora vocês veem bem, vamos pensar um pouco aqui. O crescimento espiritual de um novo crente. Jesus Cristo, ele falou aquela vez lá com Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, tu é um mestre da lei, tu sabe de todas as coisas aqui conforme a lei, né? Mas precisa de uma coisa, precisa nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não vai entrar no reino dos céus. E aí Nicodemos tem aquele diálogo com Jesus e fica até um pouco perplexo com a resposta de Jesus. Ele diz: mas como? Eu vou agora, depois de velho, entrar no ventre da minha mãe? Ele diz: não, você vai nascer de novo, da água e do Espírito. E isso é o partir, é o ponto de início, a caminhada nova, para que a gente possa herdar o reino dos céus. Então vamos lá. Se eu tenho que nascer de novo, eu sou uma criança. Eu vou ter que aprender a comer, eu vou ter que aprender a andar, eu vou ter que aprender a me vestir, eu vou ter que aprender a tomar banho. É uma nova caminhada. Assim, estamos falando de uma forma metafórica, assim como na vida de um ser humano, ele não consegue simplesmente parir. Vamos imaginar então que uma mãe tem o seu filho, bebezinho, e deixa ele lá no centro da cidade, na praça, em qualquer lugar, e diz: olha, tu é meu filho, mas eu já te pari, agora você nasceu. Então está aqui, essa aqui se chama mamadeira,
isso aqui está o leite, aqui está o pozinho, aqui está o açúcar, aqui está a fralda, aqui está a roupa e agora te vira. Um bebê que não sabe falar, só sabe chorar e balbuceia e necessita tanto do colo materno, né? Imagina vocês, a gente pegar e fazer isso agora com um cristão. Uma pessoa que veio receber o Jesus Cristo. Receber esse Jesus Cristo, amém, pode ir embora. Agora é contigo. Não. A gente tem que cuidar deles. Por isso essa urgência no discipulado, meus irmãos. Para que a gente possa ensinar, assim como Jesus Cristo diz, ensinar todas as coisas a eles. Imagina, a gente pega uma pessoa agora, ele não sabe de nada, ele simplesmente aceitou Jesus. E Jesus Cristo, ele disse que ele iria nos ensinar, iria nos fazer lembrar e nós iríamos ensinar os demais. E a gente apenas acha que o Espírito Santo é que vai fazer toda a obra na vida dos irmãos. Não. O Espírito Santo, ele permite, ele conta conosco como ferramenta para instruir os irmãos também. Instruir nessa caminhada. Como comer, como se vestir, como andar agora, né, diante dessa sociedade corrupta, decaída, né? De que forma você se comportar, como você faz para ler a Bíblia, como você faz para ir aos cultos, aquele tempo de santificação, de purificação, certo? Então tudo isso é necessário que a gente tenha um ensino, e para que eu tenha isso, eu tenho que ter comunhão com os irmãos, comunhão com aqueles novos convertidos, eu tenho que caminhar com eles. Melhor ainda, você já imaginou, chega uma casa toda abalada, toda desestruturada, e você não sabe como é que está essa casa. Aí você vê a casa com rachaduras, toda trincada, reboco caindo, certo? E aí você pega simplesmente e lança massa em cima. Não, vamos tapar tudo, passa massa corrida, passa tinta que vai ficar bonitinha de novo. Ela vai continuar trincando, ela vai continuar quebrando e ela, a qualquer momento, corre um sério risco de desabar, de se romper, de ruir, certo? Agora, quando eu pego um irmão desse, que ele chega na igreja todo quebrado do mundo, aceitou Jesus, e eu, primeiro de tudo, faço o quê? Através de um ensino do discipulado, acompanhando esse irmão, eu lanço fundamento, raízes na rocha que é Jesus Cristo. Agora eu criei uma base. Depois dessa base, a gente vai conseguir ir edificando paulatinamente, devagarzinho, conforme uma construção, né? Mas muito bem alicerçada na rocha, no ensino que é Jesus Cristo. Não tem como eu jogar coisa nova na vida de um homem que está cheio de coisa ruim lá dentro do seu coração, que está cheio de corrupção no seu coração, que a sua vida ela já não deu nada certo lá no mundo, então ele chegou aqui e aceitou Jesus na esperança de ter uma vida nova, de ter um novo comportamento, de ter um novo caminhar, de ter a esperança da salvação eterna. E a gente não pode deixar com que eles caminhem por aí sozinhos. Por isso, a necessidade e a urgência de que todo crente passe por um discipulado. E tenho certeza, aí na sua congregação, onde quer que você esteja nos ouvindo, tem alguém apto a fazer esse acompanhamento com você sim. Eu não consigo encontrar ninguém? Fale com o seu pastor vai indicar, senão ele mesmo vai lá lhe acompanhar. Certo, meus irmãos? O segundo subtópico vai falar do crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira a viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. A gente vê essa necessidade com a questão do crescimento numérico. Quando o discipulado ele é muito bem aplicado, conforme Jesus Cristo ensinou desde lá do início, ele tem uma técnica formidável, fantástica de fazer um crescimento numérico e saudável dentro da igreja. Por quê? Eu sou um discipulador, então eu ganhei alguém para Jesus, certo? Discipulei ele, acompanhei ele por algum tempo e, na verdade, vínculos nunca serão cortados, né? Mas a gente vai continuar tendo aquela comunhão, aquela conversa, talvez às vezes um pouco mais ralo, mas com aquele contato, tem o telefone, tem visitas constantes, né? Então chega um determinado momento que aquele irmão, aquela irmã que eu discipulei, ele está apto agora para quê? Para fazer também um discípulo. De quem? Dele? Meu? Não, de Jesus Cristo. Aquilo que a gente aprendeu também com outros irmãos. Então agora, aqui ele está apto para fazer um discípulo. E ele vai achar alguém para cuidar, para alimentar, para instruir na caminhada. Porque nessa caminhada, assim como uma criança, quantas vezes uma criança cai?
para aprender a andar, para realmente ter equilíbrio no andar. Quantas vezes uma criança rala o joelho e fica lá caída chorando, machucada? Na caminhada cristã também é assim, meus irmãos. Quantas vezes a gente não tem essa maturidade, a gente vai cair, vai precisar que alguém nos ajude a levantar. Às vezes a gente se machuca com determinadas coisas e a gente vai precisar de alguém que empreste o ombro, que nos ajude a caminhar, até que um dia a gente firme os nossos passos. E daí pode vir vento de tudo que é lado, que depois de a gente estar bem fundamentado na rocha que é Jesus Cristo, como Ele mesmo disse, pode vir vento, chuva, tempestade, que a casa não desaba mais, né? Então, olha só esse método. Ele ganha agora, ele tem um discípulo para acompanhar. Eu estou livre para acompanhar um outro discípulo. Eu começo agora a acompanhar um outro discípulo. No início, vocês perceberam que era só eu, o Jorge, acompanhando alguém. Agora não, agora é o Jorge e o irmão José acompanhando. O irmão José acompanhando o irmão Luizinho, o irmão Jorge acompanhando o irmão Tadeu, certo? Somos 4 pessoas estudando a palavra de Deus agora. Vai chegar um determinado momento em que o irmão Jorge já deixou o irmão Tadeu preparado para continuar a sua caminhada. O irmão José deixou o irmão Luizinho preparado para uma outra caminhada. Então, já são 4 pessoas agora aptas a pegar mais, encontrar mais 4 pessoas que para falar do amor de Cristo, né? Para fundamentar no discipulado, instruir no Evangelho de Jesus Cristo e salvação. E aí vocês vão vendo a multiplicação saudável que vai acontecendo. Porque antes era eu, agora já discipulei 2, esses 2 vão discipular cada um mais o seu, então 1, 2, 3, 4 e vai crescendo. Isso é uma bola de neve, certo? Então a gente consegue ir muito mais longe e fazendo com que a gente crie uma teia, né, de crentes evangélicos fundamentados na palavra de Deus, onde a gente possa ter uma espécie de comunhão, né, muito grande, né, com uma igreja muito grande, fazendo esse procedimento que é o crescimento numérico através do discipulado. Ele só vai se multiplicar e a gente não vai parar, ele só vai se multiplicar. É muito interessante porque esse método, essa técnica não é humana, essa técnica é de Jesus Cristo, foi Ele que nos ensinou assim. O terceiro subtópico vai falar então o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram a Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-los em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulos não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Vocês veem aqui, meus irmãos, só para a gente pontuar aqui nesse terceiro subtópico, a exemplo da igreja de Antioquia, onde Barnabé foi lá para discipular um grupo de gregos convertidos. E a gente sabe que a história conta que o grego era o povo muito bem instruído, né? Foi o povo que vendeu cultura, que exportou cultura. Muitas das culturas que a gente hoje vive são oriundos lá do povo grego. Eles tinham um panteão de deuses dele, a língua, o idioma, teatros, enfim, né? Era um povo culto. Dentro de uma cultura secular, era um povo muito bem instruído, muito bem culto. E Barnabé, então, ele agora percebe, né, que a necessidade dele era que alguém que tivesse uma capacidade um pouco mais além, uma persuasão, um conhecimento um pouco mais profundo fosse lá discipular esses gregos, né? Assim como nos nossos dias de hoje, às vezes as pessoas, alguns muito isolados, questionam de que para que tanto ensino, para que tanto estudo, para que vocês se dedicam tanto a estudar? Justamente por isso, porque sabemos que tem pessoas que eles se limitam apenas em entender de que Jesus Cristo salva eles. E a gente prega uma mensagem às vezes que simples, né? Um evangelho simples, uma palavra simples ali, e eles creem, eles têm fé para aquilo ali, né? Eles têm fé e eles conseguem entender e a salvação deles é alcançada através da fé e de uma pregação simples. Porém, a gente hoje se depara com outras situações. A gente hoje se depara com situações de pessoas que viajaram o mundo todo, que tiveram várias outras ensinos em igrejas, em
em placas, em denominações, que muitas das vezes distorce, deturpa totalmente a palavra de Deus. E por isso a nossa necessidade hoje de nos aplicar em um ensino sistemático, fundamentado, óbvio, na raiz que é a palavra de Deus na Bíblia, né? Para que a gente possa fazer uma boa explanação, né? Para que as pessoas realmente tenham certeza de que aquilo que nós estamos falando é aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, certo? Assim como a exemplo lá no passado, né? Na igreja então de Antioquia, o apóstolo Saulo, ele foi lá, o apóstolo Paulo, um homem muito bem versado, muito bem instruído, muito bem estudado, né? Muito eloquente nas suas palavras, ele foi lá então e ele discipulou esse grupo de gregos. Cremos que esses gregos aí, eles conseguiram ganhar muitas vidas, né? Assim como nos nossos dias de hoje, meus irmãos, tem irmãos que se deparam com juízes, com políticos, com senadores, com inclusive padres, com gente de outras denominações, assim, de outros cultos religiosos, afros, coisa e tal, que eles têm entendimento deles, né? Mas que necessitam de alguém que dê uma cavada um pouco mais, tem um pouco mais de profundeza, um pouco mais de propriedade no assunto com que vai tratar. Então, aqui eu queria deixar uma sugestão. Se porventura acontecer de você estiver discipulando alguém e você vê que essa pessoa ela quer cavar um pouco mais fundo, quer ir um pouco mais adiante, sugestão, traga para um curso de teologia. Ensine a buscar um curso de teologia, porque daí ele vai conseguir dar uma mergulhada um pouco mais profunda e ele vai ter cada vez mais certeza. Não deixe essa pessoa solta por aí, diz, eu não consigo te ensinar. Diz, eu até não consigo te levar nessa profundidade que tu estás precisando, porém eu sei aonde que tu vai conseguir, entende? Faz com que essa pessoa venha buscar um ensino sério, que ele venha realmente buscar um alimento saudável para a sua vida. E você vai ganhar, o reino vai ganhar, e ele vai ganhar, e Deus vai ficar muito feliz com a nossa atitude, tá, meus irmãos? A conclusão, então, da nossa lição de número 12, vai falar que Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação, com base nos princípios cristãos, é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Não temos uma outra fonte para nós aplicar e ensinar. Nós não temos autoridade de Jesus Cristo, nem dos apóstolos, nem de ninguém. O próprio apóstolo Paulo, ele certa vez ele diz, ainda que um anjo venha, ainda que um de nós volte aqui e que um anjo ainda se materialize e pregue um outro evangelho que não seja esse que a gente está ensinando vocês, vocês têm eles como louco, como anátema, né? Não deem ouvidos, não deem crédito. Porque a palavra de Deus é irrefutável. Ela não se contradiz. Ela em si só, ela tem vida. Você está aqui lendo, estudando e o Espírito Santo vai lhe revelando dentro da sua necessidade de salvação e de aprendizado tudo aquilo que você precisa. Leva tempo? Leva. Assim como uma criança precisa de tempo para aprender todas as coisas. Não esqueça. Discipulado é isso, novo convertido nascendo. Ele é uma criança caminhando, aprendendo a crescer. Muito obrigado, louvo a Deus pelas suas vidas até aqui. Quero fazer aqui um momento de oração. Se você também nesse momento quer orar conosco, dobre a sua fronte, eleve o seu pensamento a Deus e ore conosco. Pai, obrigado por este momento, Senhor Deus, por essa vida que está nos acompanhando através dessa videoaula. Senhor Deus, que as palavras aqui ditas, Senhor Deus, proferidas, venham encontrar um coração fértil para que essa semente venha produzir bons frutos, Senhor Deus. Obrigado por tudo que tens feito em nosso favor, por ter nos guardado, por ter nos dado a certeza da salvação e da tua vinda, Pai. Obrigado porque nós não somos merecedores da tua graça, da tua misericórdia, mas em tudo, Senhor Deus, o Senhor nos faz homens e mulheres tão felizes pelo simples fato, Pai, de saber que o Senhor nos ama, que o Senhor nos amou e por nós o Senhor nos entregou. Abençoe a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai, e amém. Até a próxima, Senhor.